e não sai daqui inflamado e apaixonado por ganhar vidas. Ei, irmão, avivamento é isto, é a manifestação do Espírito de Deus para dizer ao não crente: Jesus te ama e quer te salvar. Aleluia! Escute, avivamento é muito mais do que pregar bonito. Avivamento é muito mais do que falar em línguas estranhas. Avivamento é muito mais do que cantar bonito. Avivamento é muito mais do que se vestir bonito. Avivamento tem sinais da glória e do poder de Deus que toma a nossa vida. E quando toma a nossa vida, a gente fica diferente que até o não crente. Meu Deus, que maravilha! Ele nos tem como pessoas loucas. Escute, vivemos essa época. Oh, aleluia! Vivemos uma época que o avivamento era tamanho em nossa história, que éramos odiados porque ele não era crente. Meu Deus! Jesus! Não gostavam de nossas liturgias cultas, os nossos cultos, pelo avivamento que estava presente. Meu Deus! Escute, para tristeza e para vergonha nossa, e para lamento, e para chorar, e para prantear, não para se alegrar. Estive numa das maiores catedrais do mundo. Eu estive lá, e numa reunião de pastores, dá-se o microfone a um batista. E sabe o que o pastor Batista disse em suas palavras? E eu não tenho medo de falar, porque Deus me manda falar e alguém tem de falar. Ele toma o microfone, olha para os pentecostais. O que se dizem pentecostais? E disse: olha, eu quero dar graças a Deus, porque nós voltamos a ser iguais. Meu Deus, Porque estamos iguais. Eu notei que agora nós estamos iguais. Ei, crente, sabe de onde nós saímos? De 2 homens enviados por Deus ao Brasil, cheios do Espírito, que incendiaram o mundo pelo avivamento. Sabe o que me doeu na alma? Sabe o que me doeu na alma? É ver pastores e obreiros aplaudindo ele. Ele recebeu aplausos. O que era para nós fazer? Dobrar o joelho, enfiar a cara no chão, chorar e prantear, porque saímos de lá. Daniel, Pedro e Navinho foi expulso. Sabe por quê? Porque foram batizados com o Espírito Santo, falavam em línguas estranhas. Escute, e aquilo era uma evidência, era um sinal. E eles foram expulsos de lá. Escute, eu preguei agora no Ceará, na 2ª Assembleia de Deus, fundada por Daniel Pérez Gunavingre. Preguei no lançamento de um livro da história daquela igreja, Itapajé, Ceará. Inteirei da história. Uma igreja que nasceu debaixo de perseguição. O primeiro missionário que foi enviado para Itapajé por Daniel Pérez Gunavingre apanhava do delegado. Andava tanto a pé e andou tanto a pé que ficou quase 1 mês sem poder levantar da cama, porque os seus pés encheram de bolha e aquelas bolhas tornaram-se feridas, sangrava, e ele não podia ir aos valados e pregar aos cearenses que Jesus os amava. Passou um período de dias até que recebeu a cura. O seu pé voltou a ser restaurado e ele pôde sair. Ganhou 7 mulheres para Jesus. 7 mulheres ele ganhou para Jesus. Convenceu elas pelo poder do Evangelho. Mas ora apanhando. Um dia o delegado bateu tanto nele, levou a delegacia e largou nu, totalmente nu, pelas ruas de Itapajé. Aquele homem com vergonha não pôde, teve que se retirar a um lugar e esperar anoitecer para ir para casa, porque estava nu. Anoitece, ele vai para sua casa, mas as 7 mulheres têm notícia desse acontecimento
E aí o diabo trabalha na mente delas, e elas disseram umas às outras: se ele fosse realmente de Deus, não estaria apanhando, não estaria aí sendo envergonhado, se ele realmente fosse de Deus. Mas uma dentre elas, o Espírito de Deus a tomou a boca daquela mulher, e ela disse: olha, se Deus realmente está nele, uma de nós no dia do batismo vai falar em línguas estranhas, vai ser batizada, como ele prega aqui. Jesus batiza com o Espírito Santo. Aquele homem não podia batizar durante o dia, era proibido usar os rios, os fazendeiros não permitiam, as cachoeiras também não. Aquele missionário se põe diante de Deus em oração, em oração, em oração. Minha mensagem não é essa, não é os elementos que traz avivamento, mas um dos elementos que traz avivamento é oração, meu filho, é oração. Aí, escuta. Com todo respeito a quem é católico aqui, que eu já fui, eu estou falando para os crentes, estamos perdendo os católicos. Que sentido, pastor? Eles estão certos? Não, eles não estão certos. Mas eu estou falando em devoção. Mas eles mostram a sua devoção ao seu Deus a uma estátua que não fala, não anda, não ouve, faz nada por eles. Mas eles chegam lá, pelo menos no sinal da cruz eles fazem, ó. E tem outras que passam horas. Eu estive no velório de um católico, da igreja católica, e um rapaz ficou horas com a boca no pó. E nós, crentes pentecostais, estamos acostumadinhos, já chegamos 5 minutos para começar o culto, e chegamos e achamos que isso aqui é lanchonete, achando que casa de Deus é bar, um cinema ou qualquer outro lugar. Já chegamos, sentamos, todos desajeitados, achando que isso aqui é um lugar qualquer. Salomão disse: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Aqui é casa de Deus, é casa de Deus, é casa de Deus, é casa de Deus. Mas não é meu assunto, não é meu assunto. Mas eu estava ouvindo uma mensagem, porque eu disse a Jesus: estou desestimulado, quero parar de pregar. E essa semana meu filho mais velho achou um vídeo dos pastores antigos, que já morreram, 1700 e pouco, suas mensagens. Eu disse agora no congresso de missões onde estava pregando: se essa geração de novos está com a verdade, eu prefiro errar com os do passado e não acertar com essa geração nova. Deus, aleluia. E não acertar com a geração nova. E ele me chamou a atenção e disse: pai, o senhor já viu esses vídeos? Essas mensagens? E quando eu comecei a ouvir, Deus começou a falar comigo. E Deus me disse: esse é o caminho. Meu Deus. Esse é o caminho. Evangelho não é para encher ego de ninguém. Olha aqui, você que não é crente, você que está brincando de ser crente, evangelho, Jesus não vem aqui trazer você para cá para encher teu ego e achar que você tem que sair daqui triunfando nas coisas materiais. Não. Evangelho é para ser pregado para eu e você abandonar o pecado e ganhar o céu, a ter compromisso com Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode adorar essa noite, você pode abrir essa boca e dar um glória ao nome de Jesus. Meu Deus, de poder. Mas ninguém permitia que ele batizasse nas águas, nos rios. E ele vai orar a Deus. E ele disse: Deus, ganhei 7 mulheres que se converteram ao teu evangelho. Senhor, não tenho onde batizá-las, porque ninguém me permite batizá-las. Preciso sair à noite. E como sairei à noite se elas são casadas? Seus maridos não são crentes. Deus falou com ele e disse: adentra para a mata. E aquele missionário adentrou para dentro da mata. E Deus disse: vai, sobe. E ele subiu uma montanha por dentro da mata. Quando ele chegou no topo da montanha, ele viu uma rocha
E Deus disse: vai mais perto. E quando ele chegou mais perto, ele olha, havia um tanque batismal com águas cristalinas que dá para ver a aliança no fundo das águas. E no meio daquela rocha que até hoje se batiza os crentes lá, até hoje está lá, porque aquilo que Deus abre ninguém fecha. E Deus disse: aqui tu batizarás as mulheres, e eu vou trabalhar no coração dos maridos, e tu trarás ela à noite, e eles estarão com elas. Meu Deus, te manda. E ele combinou com as 7 mulheres, com os maridos, e Deus trabalhou no coração daqueles maridos. Meu Deus. Eles concordaram e adentraram a mata para ir na noite batizar as mulheres. Escute, elas diziam: se Deus realmente está com ele, uma de nós falará em línguas estranhas. Sabe o que Jesus fez? Jesus não batizou só uma, Jesus batizou as 7 mulheres, para a glória do nome de Jesus. Preguei lá, escute, preguei lá. Pastor Pedro Mourão, que hoje está em outra cidade no Ceará, ganhou o título de cidadão de Itabagé, honrado por seu bom testemunho. 3.000 crentes se congregam lá, uma igreja com 2 galerias, para a glória do nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que maravilha. Mas tudo por quê? Porque o avivamento estava presente. Meu Deus. Nós estamos vivendo um período difícil. Escute, por favor. Estamos vivendo um período difícil. E eu sei que pregar da forma que eu prego, tem lugar que já me fecha a porta. Tem lugar que me fecha a porta. Meu Deus. Mas eu aprendi com Jesus e com os profetas. Profeta que é profeta não vai pregar para que a porta fique aberta. Meu Deus. Profeta que é profeta vai exercer seu ministério aonde quer que seja, para ajudar vidas. Glória a Deus. Para ajudar vidas. Aleluia. Estamos vivendo um quadro semelhante. Por que é que nós precisamos de um avivamento urgente? Porque se isso não vier, José, se isso não vier, o que você falou já está acontecendo. A inversão de valores dos cantores que não querem mais cantar para glorificar a Deus, edificar a igreja. Meu Deus. Eu estava no Maranhão agora com uma famosa aí. Esse linguajar famoso e famosa é nosso aqui, é nosso. É pobre, miserável, medíocre. Porque lá no céu não tem pregador famoso, cantor famoso. Lá não tem isto. Lá tem cantor fiel, pregador fiel ou infiel. É isso que tem. Quem tem que ter fama é Jesus Cristo de Nazaré através de nós. A glória é toda dele, para ele e para sempre será dele. Mas ela descobriu que esse sertanejo aí, universitário, está dando dinheiro. E ela cantou lá para uma multidão de gente, lá no Maranhão. E era terrível, porque elas estavam um monte de pastores e não tinha como fitar os olhos nela. Porque além de cantar, dançava com um jeito tão sensual. Alguém tem que pregar, meus irmãos. Achando, e tem muita gente dando glória a Deus e dizendo que é bom nada. Meu Deus. O que é bom é aquilo que edifica a minha e a tua alma. E saímos cheio da glória. Meu Deus, que maravilha, Rei da Glória. E os pastores depois me procuraram no jantar do pastor. O que é isso? Eu disse: esse é o caminho que tomamos. Meu Deus. É o caminho que se não pode mais pregar contra pecado. E estamos preferindo ficar com tanta gente que sabe cantar e pregar
e estamos deixando Jesus sair para fora. E escute por favor. E o que vale aqui dentro, irmão, essa reunião só tem graça, essa reunião só tem valor, porque Jesus está entre nós. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Você pode adorar mais uma vez, só porque Ele está aqui. É Ele que faz a diferença. Mas estamos precisando de um avivamento urgente. Eu pregava numa cidade no Paraná e estava um pastor da África. E na hora do jantar ele foi jantar comigo e começamos a conversar, porque ele ainda consegue falar alguma coisa dentro de uma linguagem espanhola. Então eu entendo alguma coisa, pouco, mas entendo. E ele disse para mim: pastor Jorge, há 20 anos atrás o Brasil foi o maior portador de avivamento do mundo. E eu sei que isso aqui é difícil dizer, mas é a verdade. Não, irmão, sou crente, olha pra nós, vamos ser sinceros, Eu tenho ouvido isso dos crentes. Eu preguei agora em Belo Horizonte, os irmãos disseram: pastor, fica mais um pouco, porque nós estamos com fome, não há mais quem pregue. Escute, fui pra Rondônia, e o povo me parou: pastor, fica mais um pouco. Meu Deus. Escute, crentes, olha aqui pra mim, crentes. Aleluia, meu Deus. Sejamos realistas. Vamos para algumas reuniões que a gente vê que tudo que faz, Deus não está. E aprendemos a dizer: é bênção, é bênção, é bênção. Foi bênção. Quando na verdade não foi bênção. Meu Deus. Nós precisamos voltar a ver alguns conceitos que fomos perdendo na nossa trajetória. E há lugares que há catedrais para 3 mil sentados. Dá 30. 30. Há lugares que se cabem 11 mil, onde já preguei. E que se reúne 1000. Há lugares para mais de 30 mil. Que se reúne 4. Meu Deus. Quando você vai saber o porquê, é porque Deus não está mais no que se prega, no que se canta. Meu Deus, porque este livro aqui pregado no poder do Espírito ele atrai. Meu Deus, que maravilha. Porque alguma coisa acontece. A igreja primitiva não tinha mármore. Pelo contrário, nem lugar às vezes para congregar tinha. Mas a Bíblia diz que eles caíram na graça do povo. Aleluia, Jesus. Porque o avivamento era real na igreja primitiva. Meu Deus. Deus estava presente. E aonde Deus está, sempre alguma coisa acontece. Glória a Deus, é verdade. E ele me disse há 20 anos atrás, pastor. E eu disse: mas por quê? Ele é filho de um pastor na África. Eu disse: por que é que você diz isso? Sabe por quê, pastor? Porque hoje no Brasil a palavra tem perdido seu espaço no tempo. Meu Deus. Se tem pouco tempo para pregar,
E estão enchendo de outras coisas, a liturgia dos cultos. E cada tempo que passa nasce algo novo. Pastor Jorge, eu preciso ser realista. E outras coisas vai tomando tempo. Eu já preguei em congresso, senhores, me passar o microfone 10 da noite. Meu Deus. 9h30 da noite, domingo. Aí quando eu vou pregar, pastor, de 2, 3 mil, ficar 300 crentes. E alguém diz, foi benção, foi nada. Nada substitui a palavra de Deus. Meu Deus, que maravilha. Todo tem que estar pautado e baseado na palavra de Deus. Aleluia. Todo jogral, qualquer coisa que se faça, tem que estar baseado na palavra de Deus. E ele disse, pastor, eu tenho estado no Brasil que 9 horas o povo vai embora. Não respeita mais. 9 horas vai embora. Meu Deus. Lá na África, pastor, tem mulheres que andam 60 quilômetros. Com o mesmo estilo da raposa, porém a raposa põe aqui na frente, na sua bolsa, né? E ele disse, pastor, vem filho aqui e filho agarrado aqui nas costas e filho amarrado aqui na barriga. E lá vem aquela mãe esquelética que só falta enterrar. E aí você olha na reunião, na hora do culto, o mais novo quer mamar e vai, pega o seio e como todo toma o bico do seio, sai sangue. Porque a mãe não se alimentou e não tem mais leite para dar, então sai sangue. Meu Jesus de glória, Pastor, mas passa das 23 horas da noite e eles dizem, prega mais, porque a gente quer a presença de Jesus. glória a Deus, aleluia, Jesus. Meu Deus, que maravilha. Você não vê aquele povo parado sem dar glória a Deus. Meu Deus, que maravilha. Nós estamos com avivamento. O avivamento chegou lá para nós, pastor. Aleluia. Nós precisamos rever alguns conceitos. Meu Deus, que maravilha. Por que precisamos de um avivamento, gente? Eu tenho muita coisa. Primeiro, precisamos de um avivamento urgente para salvar a igreja no sentido organização, não organismo, porque esse é o corpo de Cristo. Meu Deus. Mas precisamos de um avivamento urgente. Primeiro, para que voltamos a ter em nossos púlpitos mensagens cristocêntricas, cuja essência seja salvação. Glória a Deus. Precisamos voltar a ter mensagens cristocêntricas em nosso Brasil e para dentro. Sabe quem foi Europa? Europa foi palco de grandes avivamentos. América, palco de grandes avivamentos. Os pregadores mais avivalistas que Deus levantou passaram por lá. Meu Deus. E o que tornou-se Europa hoje, o que tornou-se América do Norte hoje, maioria de suas igrejas fechadas e as que têm aberta, um povo desmotivado em servir a Deus e adorar ao Senhor. Meu Deus. Aleluia. Por quê? Porque as mensagens deles foram mudando o foco da Bíblia. Meu Deus. Os pregadores que vieram após os grandes pregadores avivalistas tomaram outro rumo e tornaram-se pregadores e cantores para viver às custas do Evangelho. Meu Deus, que maravilha. E para isso mudaram as suas mensagens. Não se pregava mais Cristo. E
em sua mensagem não estava mais a essência chamada salvação. Meu Deus. E a Europa chegou ao estado que chegou pela falência dos púlpitos, pela falência dos pregadores, pela falência dos profetas. Ei, eu estou tentando dizer a você, esse tema só se fará verdade na minha e na tua vida se o avivamento de Deus estiver dentro de nós. Glória a Deus, é verdade. Aleluia, meu rei. Oh, glória a Jesus. Houve uma falência. E o que é que nós estamos presenciando hoje? É uma falência de pregadores, de cantores que tenham conteúdo de mensagem cuja essência seja a salvação em Cristo. Meu Deus. Escute, estamos tendo o pregador da teologia da prosperidade, que enfatiza a ênfase da teologia da prosperidade são as coisas materiais em primeiro plano, substituindo as espirituais. Meu Deus. É a época, escute, é a época de se dizer que Deus está interessado em dar carro, casa, em levantar alguém e ser empresário. Se dá mais ênfase às coisas materiais do que a espiritual. É a teologia da prosperidade. É a teologia que se você dá 100, Deus te dá 1000. É a teologia que quanto mais você dá no dinheiro ou em coisas materiais, mais tu recebe. A prova é, e a realidade triste em nosso meio, realidade triste, pastor Davi, triste, lamentável, que nossas reuniões mais se enchem nas noites de vitória e tarde de bênção. Meu Deus. E as pessoas vêm para cá, não porque querem salvação, mas elas vêm para a igreja, porque diz algum pregador que Deus vai restaurar sua vida material. Meu Deus. Que Deus vai lhe dar carro, casa. Pastor, mas Deus não dá. Deus dá, eu sei que dá, mas a ênfase não é isto. Porque há pessoas que não têm prosperidade material e são cheias de Deus. Pastor, o senhor enlouqueceu? Não enlouqueci nada. Algum dos senhores já esteve no Piauí? Nordeste? Já? Eu estive no Piauí. Eu estive lá. Lá nossas irmãs cozinham em latas. Lá não tem panela. Lá tem adolescente e moça, filha de nossos irmãos, que não sabe o que é shampoo para lavar o cabelo. Perfume. Você passa longe, porque mal tem para comer. Ai, pastor, mal tem para comer, mas são filhas de Deus que adoram o nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. A ênfase da teologia da prosperidade é o material. Escute, vivemos a época da teologia da confissão positiva. E qual é a ênfase da teologia da confissão positiva? Sou servo de Deus e não posso sofrer danos. Não, eu não aceito. E alguém apregou: não aceite. Se você está desempregado, não aceite. Se você está doente, não aceite, porque tu és servo de Deus, tu és serva de Deus. Ô meu filho, você sabia que Jesus teve enfermidade? Meu Deus. Aleluia, meu rei. Mas a confissão positiva
de que eu não posso sofrer nada, porque eu sou servo de Deus. Meu irmãos, Jesus de glória, precisamos de um avivamento. Rei da glória, tu és santo. Sabe o que se pregou? Sabe o que se pregou o ano passado em todo o Brasil? Se usava até uma camiseta. Meu nome é revolta. Você viu aquela pegada? Todo meu nome é revolta. Eu me revolto contra Deus porque eu estou desempregado. Eu me revolto contra Deus porque eu ganho pouco. Eu me revolto contra Deus porque eu estou doente. É a confissão positiva. É a confissão positiva. E se esquece esses pregadores, que Paulo disse: mas em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. A doença chegou, dê glória ao nome de Jesus. A enfermidade chegou, dê glória ao nome de Jesus. O desemprego chegou, dê glória ao nome de Jesus. Você serve a Deus e Deus estará com você em todos os momentos e em todas as épocas. Meu Deus, que maravilha, aleluia. E é por isso que nossos crentes hoje não aguentam a prova. Meu Deus. Nossos crentes hoje não aguentam provas. Aleluia. Ela mesmo. Chama um novo crente para falar alguma coisa, ele não tem nada para passar. Por quê? Porque aprendeu. Aleluia. Meu Deus. Porque a crente não pode sofrer. Aí quando chega a dificuldade, desiste. Verdade, meu. Volta. Meu Deus. Quando a tempestade bate contra ele, ele volta, ele regride. Eu quero louvar a Deus, irmãos. Porque quando eu entreguei minha vida para Jesus, os pastores diziam: meu filho, vai orar, vai jejuar e vai orar, porque você vai ter prova. Meu Deus. Vai ter vale para atravessar. Mas eu aprendi a buscar a Deus e passei os vales e ainda passo o vale. Mas há um que não me abandona no vale, me dá graça, me dá força para vencer o vale. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus, aleluia. Vivemos a época da mensagem de autoajuda. E o que é essa enfatiza? A mensagem de autoajuda é aquela que mexe com o nosso ego. Enche o nosso ego. É a mensagem de autoajuda. Você chega no culto abatido às vezes pelas lutas que todo mundo passa. Só Deus sabe às vezes como chegamos na igreja para pregar ou para cantar, pelas adversidades, pelas batalhas espirituais. Só Deus sabe. Mas isso faz parte da nossa história, da nossa trajetória, porque Jesus não ofereceu coroa na terra. Meu Deus, que maravilha. Jesus não ofereceu troféu na terra. Quem está oferecendo coroa e troféu é cantor e pregador. Jesus ofereceu para mim e você é uma cruz para carregar. Diga glória ao nome de Jesus. Mas chegará o dia que a gente vai trocar a cruz pela coroa. Ô glória. Aleluia! E eu gosto do escritor que escreveu o hino 291 de nossa harpa. Eu não tenho uma voz bonita igual a do José, hein? Mas o cantor, inspirado por Deus, ele, numa parte de seu hino, ele disse: levarei